Tem uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido, mas já está acontecendo há muito tempo. Você não reage só ao que acontece no seu dia. Você reage ao que você pensa sobre o que aconteceu. E o problema é que quase nunca você percebe essa diferença. Porque às vezes é algo pequeno, quase insignificante, um comentário, um olhar, uma situação simples, mas que de alguma forma fica na sua cabeça mais do que deveria. E quando você percebe, já está pensando nisso de novo, recriando a situação, imaginando respostas, sentindo coisas que nem precisariam existir. Agora me diz, por que isso acontece? Por que algo tão simples consegue ter tanto impacto? Hoje a gente vai falar sobre isso, mas não de um jeito teórico ou distante, e sim de uma forma prática, aplicada exatamente à vida real, usando ideias do estoicismo, uma filosofia que guiou pessoas como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, em momentos onde perder o controle seria o caminho mais fácil. Mas aqui vai o ponto principal. Isso não é sobre parar de sentir. É sobre parar de ser dominado por tudo. Se você já teve a sensação de que certas coisas mexem com você mais do que deveriam, ou que sua mente às vezes parece trabalhar contra você, então fica até o final, porque o que você vai entender aqui não é só interessante, é o tipo de coisa que muda completamente a forma como você vive. Existe algo estranho acontecendo com você. E talvez você ainda não tenha conseguido colocar isso em palavras, mas você sente. Não é sobre o mundo estar mais difícil do que antes, nem sobre as pessoas estarem piores, mais frias ou mais distantes. É algo mais silencioso, mais sutil e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Pequenas coisas começaram a ter um impacto desproporcional dentro da sua mente. Um detalhe mínimo no seu dia, algo que em outro momento passaria despercebido, agora fica preso. Uma mensagem que não foi respondida, um comentário que parecia inofensivo, um olhar diferente. E de repente aquilo começa a crescer dentro de você. Você revisita a situação, repensa o que aconteceu, cria diálogos imaginários, tenta entender intenções, e sem perceber, aquilo já tomou espaço demais. Agora me diz com total honestidade, por que algo tão pequeno consegue fazer isso com você? Por que uma situação tão simples tem o poder de alterar completamente seu estado emocional, sua energia, sua forma de enxergar o resto do dia? Será que foi realmente o que aconteceu? Ou foi o que você construiu dentro da sua cabeça depois? Porque existe uma possibilidade desconfortável aqui. Talvez você não esteja sendo afetado pelo mundo. Talvez você esteja sendo dominado por ele, de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível. E o pior de tudo é que isso acontece sem resistência, sem questionamento, como se fosse automático. Você reage, você absorve, você internaliza e, quando percebe, já está preso dentro da própria mente. E então surge uma pergunta que pouca gente tem coragem de fazer. Se qualquer coisa consegue mexer com você, quem realmente está no controle da sua vida? Um homem chamado Epicteto viveu uma vida onde controle externo simplesmente não existia. Ele nasceu escravo, cresceu sem liberdade, sem escolhas, sem qualquer tipo de autonomia sobre o próprio destino. E mesmo assim, ele desenvolveu uma das ideias mais poderosas já registradas sobre a mente humana. Ele disse que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas sim os julgamentos que elas fazem sobre esses acontecimentos. E isso, quando você realmente para pensar, muda completamente a forma como você enxerga tudo. Porque se duas pessoas passam pela mesma situação e apenas uma delas sofre profundamente, então o problema não está no evento, está na interpretação. E se está na interpretação, isso significa que existe um espaço invisível entre o que acontece e a forma como você reage. Um espaço que quase ninguém percebe, mas que define absolutamente tudo. O problema é que você nunca foi ensinado a usar esse espaço. Pelo contrário, você foi condicionado a reagir rápido, a sentir rápido, a concluir rápido.
como se tudo precisasse de uma resposta imediata. E é exatamente aí que o ciclo se forma. Você interpreta sem questionar, reage sem refletir e sofre sem entender o porquê. Agora pensa em quantas vezes você se sentiu mal por algo que, olhando hoje, não tem importância nenhuma. Quantas vezes você gastou energia emocional com situações que nem mereciam um segundo da sua atenção. Quantas vezes você deu significado demais para algo que era, no fundo, neutro? Marco Aurélio escrevia para si mesmo, quase como um lembrete constante, que se algo externo te afeta, a dor não vem da coisa em si, mas da forma como você a interpreta. E isso abre uma possibilidade quase incômoda, porque se a interpretação é sua, então talvez você esteja participando ativamente do próprio sofrimento. Talvez você esteja alimentando pensamentos que poderiam simplesmente ser ignorados. Talvez você esteja dando atenção a coisas que só continuam existindo porque você continua reagindo a elas. E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que a maioria das pessoas nunca percebe, mesmo passando por isso todos os dias. Não é só que você reage ao que acontece, é que com o tempo você começa a antecipar o que pode acontecer. Sua mente começa a criar cenários antes mesmo deles existirem. Você imagina conversas, conflitos, rejeições, problemas e reage emocionalmente a coisas que ainda nem aconteceram. E quando finalmente algo acontece de verdade, você já está cansado, já está sobrecarregado, já está no limite. Não pelo evento em si, mas pelo desgaste mental que veio antes dele. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você criou histórias na sua cabeça e reagiu a elas como se fossem reais? Isso não é fraqueza, isso é falta de direção mental. É uma mente que nunca foi treinada, apenas deixada à própria sorte. E uma mente sem direção sempre vai procurar o pior cenário, sempre vai amplificar o negativo, sempre vai tentar se proteger, mesmo quando não existe ameaça real. O problema é que, ao tentar se proteger o tempo todo, você começa a viver em estado de alerta constante. E viver assim cansa mais do que qualquer problema real, porque você nunca descansa de verdade. Mesmo nos momentos de silêncio, sua mente continua ativa, revisitando situações, criando possibilidades, tentando prever o que pode dar errado. E isso cria uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que pensar demais é estar no controle. Mas não é. Na maioria das vezes, pensar demais é exatamente o contrário. É estar sendo controlado pelos próprios pensamentos. E aqui está uma virada importante. O estoico não tenta parar de pensar. Ele aprende a não acreditar em tudo que pensa. Existe uma diferença enorme entre ter um pensamento e aceitar esse pensamento como verdade. E essa diferença muda tudo. Porque quando você começa a observar sua mente em vez de se identificar com ela, você cria distância. E nessa distância surge algo que você talvez não sinta há muito tempo: clareza. Clareza para perceber que nem tudo merece sua reação. Clareza para entender que muitas das suas emoções são respostas automáticas, não decisões conscientes. Clareza para ver que você não precisa entrar em todas as batalhas que aparecem. E isso é libertador, mas também é desconfortável, porque exige responsabilidade. A partir do momento em que você entende que pode escolher como reagir, você não pode mais culpar o mundo por tudo que sente. E isso pesa, porque agora a responsabilidade volta para você. Mas, ao mesmo tempo, isso devolve o controle. E controle real não é sobre manipular o que acontece fora, é sobre não ser arrastado pelo que acontece dentro. Agora vamos mais fundo, porque é aqui que a maioria das pessoas perde o controle sem perceber. Imagine uma situação comum, algo que acontece com frequência. Alguém te desrespeita, te provoca ou simplesmente age de uma forma que você considera injusta. Naquele momento, algo dentro de você ativa automaticamente. Seu corpo responde, sua respiração muda, sua mente começa a construir respostas quase instantaneamente. Você sente a necessidade de reagir, de se defender, de mostrar que não aceita aquilo. E parece que, se você não fizer isso, estará sendo fraco.
Mas aqui está a questão que muda tudo. Reagir imediatamente não é força, é reflexo. E reflexos não são controlados, são condicionados. No momento em que você reage sem pensar, você não está escolhendo, você está sendo conduzido. Sêneca dizia que a raiva é uma forma de loucura temporária, e talvez você já tenha sentido isso na prática. Aquele momento em que você age no impulso e só percebe depois o preço que pagou. E quase sempre o preço é alto. Relações desgastadas, decisões ruins, energia desperdiçada. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você perdeu mais por reagir do que teria perdido se tivesse simplesmente ignorado? Quantas vezes você entrou em discussões que não levaram a lugar nenhum, tentando provar algo para alguém que não estava disposto a entender? O silêncio, muitas vezes, é visto como fraqueza, mas, na verdade, ele é uma forma avançada de controle emocional. Ele interrompe o ciclo, ele impede que você seja puxado para dentro de algo que não vale a pena. Mas para sustentar o silêncio, você precisa de algo raro: desapego. Desapego da necessidade de estar certo, de ser reconhecido, de ter sua visão validada o tempo todo. Porque enquanto você depender disso, qualquer pessoa que questione você terá poder sobre você. E não para por aí. Existe outro padrão silencioso que consome sua energia todos os dias: a comparação. Você observa a vida das outras pessoas, os resultados, as conquistas, as aparências, e começa a sentir que está ficando para trás. Mas você nunca está comparando realidades completas. Você está comparando recortes. E pior, recortes selecionados. Você compara o seu dia comum com o melhor momento de outra pessoa. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Você começa a correr atrás de algo que talvez nem seja seu, apenas porque parece certo aos olhos dos outros. E quanto mais você corre, mais distante você fica de si mesmo. E no final, o que sobra não é satisfação, é vazio. Então responde com sinceridade. Quanto da sua ansiedade hoje vem de expectativas que você nem escolheu conscientemente? Existe uma ideia simples, mas profundamente transformadora, que separa pessoas reativas de pessoas verdadeiramente fortes. Você não precisa controlar tudo. Você precisa parar de ser controlado por qualquer coisa. Essa é a diferença. O estoico não tenta mudar o mundo o tempo todo, porque ele entende que isso está fora do seu alcance. Mas ele domina completamente aquilo que está dentro dele. Zenão de Cítio ensinava que a tranquilidade não depende de um mundo perfeito, mas de uma mente que aprendeu a lidar com a imperfeição. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não se torna inabalável quando nada te atinge. Você se torna inabalável quando percebe que a maioria das coisas nunca deveria ter te atingido. A crítica não era uma ameaça, era apenas uma opinião. A rejeição não era um fracasso, era um redirecionamento. O problema não era permanente, era apenas uma fase. Mas você deu significado, você alimentou, você prolongou. Agora imagina viver de uma forma diferente, onde você observa antes de reagir, onde você escolhe o que merece sua energia, onde você não absorve tudo automaticamente. Não porque você se tornou frio ou distante, mas porque você finalmente se tornou livre, livre da necessidade constante de responder, de provar, de controlar. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente dentro de você. O mundo continua caótico, as pessoas continuam imprevisíveis, os problemas continuam existindo, mas você não. E talvez seja exatamente isso que você estava buscando o tempo todo, sem perceber. Não uma vida mais fácil, mas uma mente mais forte. Porque no final, não é o mundo que define como você vive, é a forma como você responde a ele. E quando essa resposta muda, tudo muda junto. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado por ter ficado. Hoje em dia, manter a atenção até o final de algo já não é tão comum assim. Então isso diz muito mais sobre você do que parece. Significa que, de alguma forma, você está buscando entender mais, refletir mais, talvez até mudar alguma coisa dentro de si.
E isso não é pequeno. O que você viu aqui não é o tipo de conteúdo que se entende só ouvindo uma vez. É algo que vai ficando, que vai voltando nos momentos certos, que começa a fazer sentido aos poucos, nas situações do dia a dia. Então, se algo aqui te fez pensar, te incomodou ou até mudou um pouco a forma como você enxerga as coisas, já valeu a pena. E se você quiser continuar desenvolvendo esse tipo de mentalidade, fica por aqui, porque ainda tem muita coisa que pode te ajudar nessa caminhada.